Bom dia, gente. E aí, como estamos? Bom dia, senhor. Bom dia a todos. Essa manhã chuvosa aí de terça-feira, né? Não tá tão frio, mas tá a chuvinha, né? A chuvinha aí para dar uma refrescada. Depois vem frio, provavelmente, né? Então, se prepare. Tá? Gente, então, voltando à terça-feira, agora sem nenhuma intercorrência, agora no dia certo, né? Sem overdose de matemática ao longo da semana. Hoje, então, dando continuidade aos assuntos que nós iniciamos, né? Na última aula, a gente fechou o ciclo de equações exponenciais, né? Vimos as funções exponenciais também, vimos as inequações. Então, hoje, nós caminhamos para um dos conteúdos que o pessoal mais tem problema, né? São um conteúdo que geralmente é fácil. O pessoal tem problema porque, sei lá, pega um ranço no colégio e, enfim, acha que é impossível aprender. Então, vamos ver logaritmos hoje. Então, preparados? Vamos ver aí. O pessoal do chat está preparado. E aí, quem é que já teve log aí na vida? Em algum momento da vida de vocês? Uma Já, coisa mas aí... aquela questão do Enem desse ano foi horrível. É, o Enem gosta de vez em quando puxar ali. Por incrível que pareça, o Enem muitas vezes tem questões de logaritmo mais difíceis que as da URGS. Sei lá, pegar o vestibular da FUVEST, pela complexidade do enunciado e até as contas, né? Teve uma questão que caiu há muito tempo atrás que falava sobre a área de um vidro, né? E aí tu tinha que pegar o desenho da função logaritmo e imaginar que aquilo ali formava um vidro, tipo, uma coisa muito louca. Então, acontece. Eles têm o hábito de botar questões meio impossíveis. Foi dado uma passadinha com aquela frase só para saber que existe. E isso aí. Geralmente é assim que eles dão. Ó, gente, existe. É que nem a gente sai formado em Bhaskara, né? Bhaskara a gente sabe. Isso aí, né? É de praxe. Mas outras coisas a gente acaba tendo esse problemão aí. Mas vamos lá, né? Assim como aconteceu comigo, vai acontecer com vocês, muitos de vocês, a gente vai aprender logaritmo aqui no pré-vestibular. Então, vamos que vamos. Bom, basicamente, o que a gente tem que entender como logaritmo? A gente falou de exponencial, né? De exponencial. E o logaritmo é a operação inversa, tá? Então, logaritmo é a operação inversa à exponencial. Ou seja, sempre que eu pegar uma exponencial e o logaritmo, todas essas relações estão intimamente ligadas, inclusive a utilização das propriedades das potências. Isso vocês não vão se livrar tão cedo, então vocês vão ter que continuar utilizando. Onde é que eu mostro que isso se dá? Quando eu tenho um logaritmo, então, em termos gerais, um log de A na base B igualado a um valor C qualquer, e a gente aplica a propriedade operatória dele, a gente acaba tendo como resultante o quê? Uma equação exponencial. Então, eu vou ter um A e esse C ele vira expoente. Eu chamo essa propriedade operatória carinhosamente de regra da orelhinha. Né? Regra da orelhinha, porque o formato das setas acaba formando uma orelha. Então, a gente vai colocar o B no lugar do C e o C sobe, né? Pensa que tu tá entrando por baixo aqui, ó, dá-lhe aquela cutucada no C, o C vai subir e vai virar o expoente. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. E aí, o resultante disso é uma equação exponencial. Tá? A gente não tem ali dois termos, né, duas bases. Aqui, naturalmente, esse A ele vai ter um expoente 1, né? Então, tu tem o B elevado a um expoente C.
E aí a ideia é que a gente tenha a resolução em cima disso, né? No primeiro momento, a forma de calcular o logaritmo vai ser essa. A gente vai pegar uma equação, um logaritmo, transforma numa exponencial, e a partir dela a gente acha a solução para esse logaritmo. Tá certo, gente? Essa primeira parte pode parecer um pouco estranha, mas quando a gente colocar os números fica muito mais claro. Vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo de um logaritmo de 4 na base 2, tá? E aí vamos também aqui complementar o nome dessas posições. Pode aparecer e vocês podem se complicar não sabendo. O A, essa posição que ele ocupa, é o logaritmando. Certo? E aqui a gente pode chamar o B de base logarítmica. Logarítmica. Ou simplesmente base. Tá? Então, para ficar mais claro. Então, o que a gente faz agora para calcular? A gente tem o logaritmando 4 e a base 2. Quando é que a gente consegue resolver um logaritmo, tá? De uma forma direta e rápida, sem precisar de outros recursos? É quando a gente faz a decomposição deste número que está aqui e ele é compatível. Vou botar aqui decomposição. E esse número, os números que vão aparecer são os mesmos da base. Tá? Então, na decomposição, vai ser os mesmo número da base. Então, essa aqui é a dica para a gente calcular sempre e não ter problema. Como é que a gente verifica? Vamos fazer a decomposição, então, desse 4 para a gente poder ver, fazer esse teste e confirmar essa teoria. Então, pegamos aqui o 4, aqui bem no cantinho. A gente faz a decomposição em fatores primos, vai dividir por 2, vai virar 2. Depois vai dividir por 2, vai virar 1. Se a gente observar aqui, ó, todos os... Pergunto a vocês. Todos os números primos que eu utilizei na decomposição aqui são 2. Mesmo número. Então, a gente confirma essa teoria. Então, se for assim, beleza, estamos no caminho certo. Muita gente fica na dúvida, depois eu vou mostrar um contra-exemplo para vocês verem como é diferente. Aqui, então, 2 e 2. Então, isso aqui forma o quê? 2 ao quadrado. Então, tu vai fazer o quê? Aplica a regra da orelhinha. Então, tu vai acabar igualando esse logaritmo a uma variável auxiliar. Tu pode escolher qualquer variável, tá, gente? Aqui eu usei o C, mas pode ser qualquer letra. Então, pode ser o X aqui, por exemplo. Então, a gente vai fazer com que o 2 ocupe o lugar do X e o X vire expoente. Apliquei. O que vai ter aqui na sequência? Vai ser o 4 igual a 2 na X. E aí esse 4 aqui vai ser substituído pela decomposição, ó, que a gente fez. Que é a mesma coisa, né? É só o número fatorado. Aí, depois na sequência, ó, criamos a condição de resolver uma equação exponencial, que é a gente cortar as bases comuns, né? Então, ficou 2 desse lado, 2 desse lado, então a gente pode cortar bases comuns. E aí, minha resposta é x igual a 2. A resposta está exatamente nos expoentes, ó. 2 igual a x ou x igual a 2. Então, esse aqui seria o resultado deste logaritmo, né? Ou seja, logaritmo de 4 na base 2 vale 2. Então, o resultado, o valor dele. Certo, gente? Deu para pegar essa visão? Entender? O que vocês acham? Digam aí no chat, ou ao vivo, ou abram o microfone, sei lá. Tranquilo, senhor. De boa? Tem certeza? Vou perguntar. Mais uma vez. Vocês têm certeza? Vamos ver. Vocês acreditam que eu peguei um dia, eu estava explicando esse negócio desse mesmo jeito? E aí passou 20 minutos, ó. Daqui a pouco. E assim, ó,
uma aluna que estava olhando fixamente para mim. Eu não sei, acho que ela estava viajando. Perguntou para mim: "Professor, eu não entendi". Eu disse: "Não entendeu? Tá, me diz aí o que tu não entendeu aqui no processo". Fiz todo um cálculo, né, e fiz mais de um, fiz uns 4 exemplos. Aí eu não entendi as setinhas. Aí eu pensei: "Bah, então tu ficou 20 minutos olhando para mim e lembrou agora que tu não tinha entendido?". E eu já tinha feito uns 4 ou 5 exemplos da mesma coisa. Então, o guria estava numa outra dimensão. Faz parte. Às vezes a gente não tá num bom dia. Gente, até então, tranquilo. Vou fazer outro exemplo agora para mostrar para vocês o quando a gente não consegue, né? Aqui, ó, a gente tem a base, o logaritmando e a base compatíveis, observando que a gente conseguiu decompor e todos os números primos que apareceram aqui foram o mesmo da base, que é 2. Vamos pegar um outro exemplo, então. Eu vou fazer um igual, depois eu faço um diferente. Um igual mais diferente. Vou pegar aqui mais um exemplo. Logaritmo de 81 na base 3. Ó, logaritmo de 81 na base 3. O 81 é múltiplo de 9 e também múltiplo de 3. Então, a primeira ação que a gente faz é tentar decompor esse número. Então, tentamos fazer a decomposição dele. 81 por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 13. Por 3 vai dar 1. E aí, então, aqui a gente obtém 3 na quarta potência. Ó, pode ver que todos os elementos que apareceram aqui, tá? Todos foram números 3. Agora, o que a gente faz? Aplica a regra do orelhinho. Então, aqui igualamos a x, variável auxiliar. Aplica a regra. E aí, vamos obter 81 igual a 3 elevado a x. Vem aqui e substitui, ó. Agora nós vamos pegar o 3 na 4 e também. Jogamos aqui dentro, no lugar do 81. 3 na 4 igual a 3 na x. Igualei as bases comuns. Cortei e obtive x igual a 4. Então, 4 igual a x ou x igual a 4. Daí o resultado. Então, outro exemplo para ficar mais claro ainda qual é a relação entre o logaritmando e a base. Tranquilo aí, gente? Aí a Marina me pediu para mostrar mais um exemplo. Ficou claro para ti, Marina? Ou para os demais? Beleza. Agora eu vou mostrar um outro exemplo de quando ele é... quando pior. Calma. A ideia é não piorar, né, gente? Vamos ser otimistas. Né? Vocês estão muito pessimistas. Agora eu vou mostrar... Geralmente o que piora no logaritmo não é o logaritmo. É as propriedades das potências que eu repito para vocês. Toda aula que vocês têm que estudar esse negócio. Então, não é logaritmo. O problema não é o logaritmo. Vamos lá. Vamos pegar uma outra situação. Enxergar, por exemplo, se ele é compatível com o 25, tá? Muita gente vai observar que isso aqui, o 25, cabe ali dentro, né? O 25 vezes 5, né? Se a gente pegar a tabuada do 5, ó. 5 vezes 5 é 25. Se a gente pegar 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. E se a gente for pegar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, dá 625. Exatamente esse valor. E aí, se tu observar, tu tem duas possibilidades. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá? É o quê? A gente faz a regra do orelhinho e decompõe os dois lados, tudo em função do 5, que é o menor múltiplo comum deles, ou a gente faz uma gambiarra, tá?
Vou fazer uma gambiarra aí. Então, vamos lá. Igualei. E agora efetuo o cálculo aí. A regra do Orelhães. Passo 25 para cá. E o x vira expoente. Então, nós vamos ficar com... Vou fazer aqui em cima. 625 igual a 25 elevado na x. Primeira coisa que dá para fazer. Tô sabendo que 625 ele é nesse formato, a gente observa que aqui, ó, se a gente pegar os pares, isso aqui vira 25. E aqui também vira 25. Então é 25 vezes 25, que também dá 625. Ó. Logo, 25 vezes 25 não é a mesma coisa que 25 ao quadrado? Pergunto para vocês. O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Então, tivemos uma unanimidade. Um número vezes ele mesmo é o número ao quadrado. Então, a gente sabendo disso aqui, a gente já se livra do problema. Substitui este elemento por 25 ao quadrado. Fica 25 na x. E aí a gente só corta as bases 25, 25. Ó. Tchan, tchan. E aí a gente vai ter como resultado 2 igual a x ou x igual a 2. Fechou. Temos essa possibilidade aqui. Tá? Mas, o que é mais comum de acontecer? O que é o mais recorrente? É o cidadão fazer isso aqui, ó. Tá, fez a regra da orelhinha. Esse aqui vamos botar que é o caso 1. Não é o caso 2. Aí ele faz 625 igual a 25x. E aí ele faz a decomposição, porque ele não tem certeza, ele não lembra disso aqui. E ele faz a decomposição dos dois. Então ele vai lá, 625. Faz a decomposição dele. Por 5 vai dar 125. Por 5 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Então ele conclui que isso aqui é 5 na quarta potência. Bom, vai lá e reescreve o 625 como 5 na quarta potência. E aí ele naturalmente pega aqui, ó. Não precisa nem fazer outra decomposição, ó. Só tapa os dois primeiros, tu enxerga a decomposição do 25, ó. 25, 5 e 1. Ó. Então deu dois números 5, se multiplicando. Então vai ser o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Só que aqui tem que tomar cuidado. Quando tu faz essa decomposição, tem que botar um parêntese. Ó. Porque o x é expoente de tudo isso aqui. Então tem que botar um parêntese. E aí nós caímos no quê? Propriedades das potências. E aí teve uma colega que disse ali, quando é que começa a piorar? De modo geral agora. É que tu tem que lembrar das propriedades das potências. Então aqui, ó. Aqui a gente vai usar aquela que quando a gente tem uma base elevada a x e uma fora elevada a y, a gente escreve como produto, ó, x vezes y. Escreve dessa forma. Então, aqui a gente executando essa manipulação, fica 5 na 4, igual a 5 elevado na 2x. Multiplica o de dentro pelo de fora, 2x. E aí depois a gente corta as bases comuns. Ó. Fica 5 e 5 que vai embora. E aí sobra uma equaçãozinha, ó, 4 igual a 2x. 4 igual a 2x. E aí é só isolar, ó. Isolar o x. Está multiplicando, passa dividindo. Aí nós vamos ter aqui na sequência. Vamos fazer embaixo, que já apago esse aqui embaixo. Aí aqui a gente vai ficar com 4 dividido por 2 igual a x, logo x igual a 2, ó. Mesmo valor, tá? Isso é o que a maioria das pessoas faz. Porque nem sempre a gente vai conseguir criar essa condição aqui, principalmente quando a gente tiver uma decomposição onde o número de primos que aparece aqui são números ímpares. Em números ímpares, por exemplo, ao invés de ser um 5 na 4, fosse um 5 ao cubo ou um 5 na quinta potência. Então, tu não vai conseguir, daqui a pouco, formar os quadrados perfeitos para fazer isso. Que aqui a gente conseguiu. Sempre quando eles são em pares,
a gente consegue formar quadrados. Quando eles são ímpares, não. Então, invariavelmente, tu vai ter que saber fazer dessa forma aqui. Não vai ter muito o que fazer. Então, são duas formas distintas de calcular a mesma coisa neste caso em especial. Tá bom? Manda aí o que tu achaste. Se tu achou tranquilo, se tu não achou. Manda aí. Achei tranquilo, senhor. Mas normalmente vão, tipo, na hora de fazer, é mais fácil fazer o 1 ou o 2 numa questão, assim. O 2 é o mais familiar, né? Porque a gente já sabe decompor. Então, a primeira ação que a gente vai ter é a decomposição. O que a gente tem que ter claro na nossa mente? No momento que a gente executa lá a propriedade operatória ou a regra da orelhinha, as bases elas têm tanto o 625 como o 25, eles são ligados ao mesmo número primo, que é o 5. Então só aparece 5 na decomposição deles. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo onde muitos caem. E dá para fazer. Não dá para fazer, porque as pessoas relacionam muito com assim, é par ou é ímpar, ou é múltiplo de 5. Aí isso é diferente. Isso aqui é proporcional a 5 e não é múltiplo de 5. Tá? Então, essa é uma coisa que vocês têm que entender bem. Assim. Então, vamos lá. Vou mostrar ali do ladinho ali para ver a diferença. Então, só respondendo ali. Confere no chat. Gabriel, o senhor pode fazer com a propriedade da potência que você usa o N? Posso fazer. Calma aí que nós vamos entrar. A gente vai devagarinho, tá? Vai devagarinho. Eu vou começar a complicar daqui a pouco. E vou botar até decimal junto. Então, aqui, gente, mais um exemplo. Logaritmo de 20 na base 2. Ó, então, esse aqui é para vocês observarem o seguinte, que neste caso, a gente tem o 20 e o 2. Qual é a forma de conferir se eles são compatíveis ou não? Eles são múltiplos, 2 e 20 são múltiplos, mas eles não quer dizer que eles sejam compatíveis nesse caso. Então, a gente vai decompor o 20. Vamos lá, a gente faz a decomposição do 20. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 deu 1. Então, o que acontece? Ele não é só múltiplo de 2, que nem os demais. Ele é múltiplo de 2 e de 5. E aí aparece o 5 ali, ó. Então, isso prova que isso aqui não é compatível para a gente fazer dessa forma. A gente vai ter uma outra forma de fazer esses problemas aí. Esse problema sempre vai estar envolvido a substituição, tá? Que a gente vai ver mais na sequência. Então, por enquanto, essa é a forma de diferenciar. Quando aqui a gente consegue resolver direto o logaritmo e achar um valor para ele. Bom, aqui a gente não consegue resolver direto. Então a gente tem que recorrer a outras ferramentas que a gente vai ver mais além. Deu para entender essa parte aí, a diferença entre um e outro? No momento que eu vou montar o cálculo, eu não consigo fazer a relação entre bases comuns. Ó, só para a gente mostrar o final aqui, né, como é que ficaria. Aqui a gente tem na decomposição 2 ao quadrado. Aí nós vamos ter aqui o logaritmo, o 20, igual a 2 elevado na x, e a gente substitui. O que deu na decomposição do 20? Deu isso aqui. 2 ao quadrado vezes 5. Aí o que acontece? Aí o cara, o cidadão comum, né, vai fazer a gambiarra de fazer eles. E a criatividade ela é algo que ela serve tanto para o bem como para o mal. Ele vai... dá para cortar aqui, ó. Então eu acho que o logaritmo... Eu acho
que vai dar, sei lá, 2 vezes 5 igual a x. Então, x vale 10. E aí é onde as pessoas se ferram. Isso aqui está bem errado. A gente não faz isso. A gente só corta bases comuns se elas estiverem sozinhas. Se elas estiverem acompanhadas de outro número primo, a gente não corta. Não tem por como cortar. Tá, gente? Então, eu só poderia cortar isso daqui se eu tivesse um número 5 junto lá, multiplicando desse lado. Se tem só o número 5 de um lado e do outro não tem nada, não tem o que fazer. Né? A gente não tem o que fazer. Então, esse é o problema que nós temos para relacionar. Então, aqui a gente consegue resolver, aqui a gente não consegue resolver da mesma forma. Tá bom, gente? Deu para entender, então, agora a explicação? Justificando por que a gente não vai por esse caminho. Agora, eu vou fazer o que o colega estava me pedindo ali, né? Senhor, faz com outras propriedades aí e tal. Vou fazer. Né? Já que me pediu, né? Começa a me pedir muita coisa aí, já sabe. E daqui a pouco começa a ficar intensa a caminhada aí. Então, eu vou mostrar aqui de uma outra forma a aplicação. Só vou fazer com uma... e aí, como finaliza o 20? Calma, que é devagarinho. Eu não vou revelar agora. É que nem o programa do Luciano Huck. Quando ele vai entregar a casa lá no lado do oscilar, ele chama o intervalo. Eu vou fazer a mesma coisa. Não vou revelar agora. Vem assim, né? A gente fica naquela agonia assim. Né? Chamou o intervalo. E vamos lá. Vamos revelar aqui na sequência. Mas por enquanto vamos devagar. Isso aqui é bom porque daí a gente vê todas as possibilidades. Então vamos para uma ideia interessante. Eu vou fazer uma coisa bem complexa aqui para a gente poder ter como parâmetro. Um logaritmo de... vamos pensar numa raiz cúbica de 0,25 na base 4. E aí, gente, o que vocês acharam? E aí, a gente chega na hora da prova, um negócio desse, a gente faz ou sai correndo? Né? O que acontece? O cidadão comum, ele vai olhar para o 0,25 e vai achar que 0,25 tem a ver com 5, porque ele está muito atrelado ao 25 lá na decomposição. Mas ele tem que fazer o quê? A primeira coisa é transformar esse número aqui. Tá? A primeira coisa que ele tem que fazer. E aí, vamos fazer a regra do orelhinho. Tá? Primeira coisa, a gente faz a regra do orelhinho. Aí, beleza. Apliquei a regra. Tá bonito. Agora eu vou escrever raiz cúbica de 0,25 igual a 4 elevado na x. 0,25 é simplesmente um número decimal que ele pode ser transformado numa fração. Então, esse é o caminho que nós vamos tomar agora nesse ponto. Então, ele vai virar o quê? Lembrando de como faz a transformação em fração, tá, gente? Então, para que eles tenham um pouco de dificuldade, a gente usa esse processo aqui, ó. 0,25. A gente vai pegar, ó, conta as casas. A gente vai ter sempre embaixo de qualquer número real, a gente tem o número 1 aqui como denominador, tá? Qualquer número a gente tem isso. E esse número 1, ele tem vírgula junto. Tá? O que ocorre? Ele não está proporcional, pois na parte do numerador, ele possui 2 casas após a vírgula. E na de baixo, ele não tem elementos aqui após a vírgula, 2 casas. Então, o que a gente faz? Para torná-lo proporcional, a gente acrescenta os números zeros. E aí, agora, como eles estão compatíveis, ó, 2 casas, a gente escreve esse número como se ele fosse um inteiro, sem vírgula. Então, em cima, que é 0,25, a gente tira a vírgula, fica 25.
Embaixo a gente tira a vírgula, o que é 1,00 fica sem, ó. Sem a vírgula. Então aqui a gente já tem uma fração equivalente. Depois a gente simplifica essa fração. Então a gente tem 25 dividido por 25, que aqui eu consigo enxergar que ambos os números são múltiplos de 25, que eu vou dividir direto para facilitar. A gente vai ter no final 1/4. Então olha só, agora já começa a ficar com uma cara parecida com algo que é familiar. Então fica raiz cúbica de 1/4 igual a 4 elevado na x. Até aí tranquilo, gente? Essa transformação? Tranquilo. Beleza. Agora aqui, ó, que o colega tinha pedido, aquele esquema do expoente menos 1. Ó, vou começar a aplicar a propriedade de potência agora. Então aqui a gente vai ter o número 1/4, vamos pegar somente a fração 1/4, a gente vai poder transformar ela da seguinte forma. Sempre quando a gente tem uma base b elevado na menos n, a gente consegue transformar ela em 1 dividido por b na n. Então, quando a base b está embaixo, ela tem expoente positivo. Como eu quero transformar, eu quero que essa base suba para ficar compatível com essa base está em cima, não está embaixo. Então, eu quero que ela suba, ó, volte a ser isso aqui. Então, quando ela voltar a ser isso aqui, ela vai ter que ganhar expoente negativo novamente. Então, ela vai se transformar no quê? Numa raiz cúbica de 4 elevado na menos 1. Já começou a ficar parecido, né? Começou a ficar parecido com algo familiar. Né? Então, propriedade da potência utilizada aqui. Agora eu vou utilizar outra propriedade da potência. Agora não é só no de dentro. A gente vai utilizar agora no todo. No todo. Então, esse valor aqui, ó, de fora, e o índice, o expoente, a gente consegue utilizar esta propriedade aqui. Ó. Então, a gente tem uma raiz de um índice x, uma base b qualquer, elevado a y. A gente transforma ela em b elevado na yx. Então, ela vira uma exponencial com um expoente fracionário. Tá? Então, aqui, ó, pensa naquela lógica do solzinho aqui, né? Tem o sol aqui fora. Quem está no sol vai para a sombra, ó, embaixo. Quem está na sombra embaixo vai para o sol em cima. Então é barbadinha, a gente lembra dela. Transformando. Ela vira o quê? Vira um 4 elevado na menos 1/3. Igual a 4 elevado na x. Até aí deu para entender, gente? Alguma dúvida? Ah, ali ok, um sim, tive um sim. Eu digo sim, deu para entender? Isso aí, é nóis. Agora é a hora que a gente corta as bases comuns, porque a gente tem, ó, ao contrário do exemplo anterior que eu mostrei que não dá para cortar, aqui a gente pode, porque tem 4 e 4. Ó. Cortei. E o que sobrou para nós? Menos 1/3 igual a x ou x igual a menos 1/3. Tá pronto. Essa vai ser a resposta. Então, viram que um exemplo aparentemente bem, mas pode explicar depois de novo. Tá, a passada é o seguinte, ó, tu tem essa propriedade aqui. Vamos melhor para explicar agora porque já tá quentinho. Ó, aqui, ó, esse modelo, ó, 1/4 elevado aliás, 1/4 elevado na 1, ó, 1/4 elevado na 1, expoente positivo. Ele tá aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar daqui para cá, ó. A gente vai transformar disso para isso. E aí o que acontece quando a gente transforma disso para isso? Ele ganha um expoente negativo. Então, ó,
é como se ele virasse denominador, aliás, numerador, deixasse de ser denominador, virasse numerador e ganhasse o sinal negativo novamente. Tá certo, Pablo? Deu para explicação? Conseguiu contemplar? É isso aí. Agora, gente, vamos começar. Aí vamos revelar o mistério. Mas vamos primeiro fazer uma passada em alguns aspectos que são importantes, tá? A gente vai ter. A gente até então trabalhou com algumas bases aí, tipo 3, 4. Poderíamos trabalhar com base 5, trabalhar com base 7. Enfim, isso aí é algo que o exercício vai nos guiar. Mas agora eu vou mostrar um caso onde a gente tem a aplicação dentro de logaritmos de base decimal. Tá? Isso aqui é uma coisa que pode e sempre aparece nas provas da maioria pode ser ENEM, pode ser federais, aí a gente vai ter a presença, né, que são os logaritmos decimais. Então, logaritmos decimais. Eles são do tipo logaritmo de 100 na base 10. Ou ele pode, que é o mais comum, vir assim, ó, logaritmo de 100, assim, escrito dessa forma, sem a base. Então, o logaritmo decimal, geralmente no Enem eles colocam a base 10. Mas essa colocação da base 10 ela é facultativa. Eles não são obrigados a colocar. Então, se aparecer uma questão na prova do Enem ou em qualquer prova que vocês forem fazer e o logaritmo aparecer desta forma, não está errado, tá, gente? Não adianta entrar com recurso e contestar, porque não vai rolar. O logaritmo decimal é obrigação de vocês saberem que ele vale 10. Sempre quando não tem nada, ele vale 10. Tá bom? Então, esse aqui é o mais utilizado, tá, gente? Essa versão. Então, fiquem atentos. Pode ser um problema. Né? Então, problema não. Na verdade, a gente tira direto, porque é o que mais aparece também. Então, não tem muito problema aí. Vamos ver aqui no chat. Sor, não tem um que tem um número e o log tipo 25 na base. Nem entendi. Sor, tem um que tem um número e o log tipo 25 base log. Ah, não entendi. Tipo, sei lá. Deixa eu tentar traduzir. Tentar traduzir sim. Tu diz o 25 aqui no logaritmando ou 25 aqui na base? Ou o 25 aqui do lado multiplicando? Vamos ver se eu consigo traduzir. Tá? É o log no lugar no 10. O log no lugar do 10. Tipo, o log aqui embaixo. O log do log. Sei lá, eu pelo menos não. Olha, até pode ter, não é proibido. Mas eu nunca vi, pelo menos. Ou pelo menos nunca me deparei com uma questão que tenha esse contexto. Deixa eu escrever até aqui. Vamos ver. Log de 100, por exemplo, na base log. Mas aí eu pergunto, era só log ali embaixo? Ou tinha log de alguma coisa? Era log de 25? Eu não sei como é que era que eu tinha visto numa questão, ou eu posso estar viajando. Que era 25 na base log. Tô dando exemplo de um número agora qualquer. Não tinha log ali em cima. Tá, então era tipo isso aqui. Daí, sei lá, vamos inventar aqui
Um log de 25. Assim? Não, mas a base era log, não 25. Não, Não vai sim, ser isso? Tá. acho que era, não lembro agora. Tá, vamos supor Algo que seja isso. parecido. Vamos supor que seja isso. Vamos simular. Teria isso aqui, a gente faria o regra da orelhinha. Tchum, tchum. Aí ficaria log. Esse log de cima desaparece, ó. Fica 100 igual a log de 25 elevado na x. 100. Na verdade, tu não teria. Não seria uma inconsistência isso. Né? Geraria uma outra situação. Então, acho pouco provável ter ser assim. O que pode ser? Pode ser isso aqui, ó. Vamos pegar um 100 elevado na log, sei lá, de 2. Isso aqui pode. Não era isso? Tinha visto? Pode ser. Mas também pode ser com a base, né, o log. Oh, sim, aqui. Mas ele tem a base 10. Ah, tá, ok. Entendi. É a base 10. Então, pode ser isso aí. Mas vamos lá. Seguindo aqui nessa linha. Os logs decimais, eles têm uma característica interessante. Dá para resolver eles, né, de forma tranquila. Eu vou dar um exemplo aqui de um log de 1000, tá? Bom, a gente resolve o log de 100 mesmo. Ó, log de 100 na base 10 igual a variável. Aplica a regra. Aí nós vamos ter 100 igual a 10 elevado a x. Aí lembra aquela história de tu verificar se a base tem algo a ver aqui com a relação? Nós vamos ver isso. Então, qual é a dica que eu dou? Porque o 10, ele dá para ir decompondo por 2 também. Só que daí acaba complicando muito. Então, eu prefiro que quando tu tem um múltiplo de 10, tu faça essa decomposição aqui, ó. Ó, tu tem o 100, vou decompor por 2, vai dar 50, por 2 vai dar 25, o 25 se dá por 5, e o 5 vai dar 1. Então, esse aqui seria o caminho lógico que as pessoas iriam tomar. Então, o que a gente faz? Faz diferente. A gente pensa esses múltiplos, a gente testa e tenta dividir para ver se ele gera um múltiplo também. Então, no caso, se a gente dividir 100 por 10, ele gera 10. Então, para que a gente tenha 100, tem que ser 10 vezes 10, que é a prova real aqui da divisão. A gente volta a ter o 100. Então, pensa sempre como se fosse 10 vezes 10, ou 10 vezes 10 vezes 10. Enfim, tu tenta extrair um múltiplo, uma multiplicação por 10, sempre dentro desse processo. Aí aqui, então, a gente pode transformar esse 100 em 10 ao quadrado, porque ele é 10 vezes 10. E aí, então, fica mais fácil de resolver. Ó, então, é só a gente cortar. E já era. Aqui, nessa decomposição, ele aparece também. Ó, se tu pegar esse 2 e multiplicar com esse 5, dá 10. Se tu pegar esse outro 2 e multiplicar por esse 5, também dá 10. E 10 com 10 dá 10 ao quadrado. Então, tu também pode pensar com essa lógica aí. Tá bom? Sempre procurando o número 10 para colocar ele na base. Tá bom? Deu para entender essa ideia aí, gente? Eu sei que muitos vão no feeling, né? Aí, então, seguindo aqui na relação das bases 10. Tem um jeito mais fácil de resolver problemas quando envolvem base 10, quando as bases são proporcionais, é lógico. Se for com zerinhos do lado, é múltiplo de 10, sempre. Então, não tem mistério. Então, o que a gente usa como artifício? A gente vai pegar, por exemplo, log de 1,
log de 10, log de 100, log de 1000. Ó, são todos os logs que são compatíveis com a base decimal. Esses são os únicos números que são compatíveis com as bases decimais. E aí, como é que a gente resolve? A manha é tu contar o número de zeros. Então, vamos lá. O número 1, ele não tem zero do lado. Então, ele não tem nenhum zero. Então, o resultado do log de 1 é zero. Ele não tem nenhum. O log de 10, ele tem um único zero. Então, ele vale 1. O log de 100 tem 2 zeros. Vale 2. O log de 1000 tem 3. Vale 3. Então, essa é a manha. Sempre contar o número de zeros para resolver o log decimal. Certo, gente? Deu para entender essa lógica aí? Então, a gente não precisaria fazer regra da orelhinha. Só olha e sai correndo aí, vai para o braço. Tá? É uma possibilidade. Outra possibilidade com o log decimal, que é quando o log decimal aparece assim. Log de 0,1, log de 0,01, log de 0,001. Aí, nesse caso, a gente não vai contar o número de zeros. Nesse caso, a gente vai contar o número de casas após a vírgula. Então, agora a gente faz a contagem. Tenho uma casa, menos 1. Tenho 2 casas, menos 2. Tenho 3 casas, menos 3. Então, sempre quando for o número de casas para a parte decimal, ó, não foi inteiro que nem aqui, ó. Aqui a gente tem números inteiros. Aqui a gente tem números decimais. Nos decimais sempre vai dar negativo. Só que ele tem que terminar com 1, gente. Ele não pode ser 0,2, nem 0,3, nem 0,5. É assim, desse jeito. Tá? Então é uma coisa que é interessante vocês anotarem, que pode ser de grande valia para resolver. Tá bom? Deu para entender essa parte? Então tá, vamos seguir aqui. Vamos ver se teve mais alguma. Teve uma dúvida aqui que entrou. Uma dúvida: é possível ter uma questão que tenha um número depois da vírgula sem precisar usar o x? Um número depois da vírgula sem usar o x? Dá um exemplo aí, ô Gabriel. Não entendi muito bem da vírgula depois do igual. Ah, depois do igual. Da vírgula não, depois do igual. Isso Tá, beleza. do igual, do igual. Ah, tá, beleza. Beleza. Tem como. Mas aí é outra coisa. Daí eu não vou explicar agora. Quando chegar o momento certo, eu vou explicar. Tá bom. Dá pra ter. Vamos agora para a parte que eu queria complementar a isso, que é o quê? Até então a gente resolveu todos os problemas aqui com as operações da regra da orelhinha, aquela coisa toda. Eu vou mostrar para vocês os atalhos agora. Depois que eu expliquei a teoria bruta aqui, eu vou explicar os atalhos para vocês. Tá? Então, atalhos que vocês podem utilizar tranquilamente, dá certo. Então, vou pegar uns 3 exemplos de log aqui, de tudo que é tipo, até log de 10 aqui. O log de 10 a gente já sabe resolver com isso aqui. Tá? Então, vou pegar os logs que são diferentes. Log de... Vamos pegar o que a gente já fez, 81 na base 3. Tá? A gente utilizou a regra da orelhinha para resolver ele até então, mas dá para vocês utilizarem uma outra manha, que vocês vão ver agora. É bem mais rápida na hora de resolver o cálculo. Deixa eu pegar aqui que eu vou trocar a carga da caneta aqui.
Assim, tá preto, tá bombando. Chega que eu tô com os dedos tudo preto aqui agora. Agora vai. Então, o que acontece? Neste caso, nós temos o logaritmo de 81 na base 3. Tem uma manha que dá para resolver mais rápido. Faz a decomposição dele, do 81, escreve como log ainda. Log de 81. Log de 81. 3 na 4. Na base 3. Aí tu olha, o 3 de cima tem expoente 4. O expoente de baixo é 1, tá? Aí tu faz isso aqui, ó. Faz uma fração. Aí tu pega e corta os 3. Vai sobrar o quê? 4 em cima e 1 embaixo. 4 dividido por 1, 4. Tá aí a resposta. Vai fazer assim. O que vocês acharam? Possível? Impossível? Maneiro? Possível, Prático. mas um pouco complicado. Impossível, mas um pouco complicado. Tá, só para a gente entender a lógica. Quando tu decompõe, aparece um expoente. Aqui embaixo também tem um expoente. A ideia é que a gente corte o log ele some porque o log está ligado a essa base. Então, quando eu corto o 3 da base, o log já desaparece. E esse 3, tendo 3 no logaritmo de 3 na base, e os dois podem ser cortados, tá? Essa é a ideia. Então, se eu escrever um outro exemplo aqui, já começa a ficar mais claro. Log de 32 na base 4. Decompõe o 32. O 32, ele é a mesma coisa que 2 na 5. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aí tu olha, o que tem dá para cortar? Ó? Base, log e 2. Porque os dois têm, tanto o logaritmando quanto a base tem 2. Tem entendido aí? Agora a gente pega o 5 que está em cima, fica em cima na fração, o 2 que está embaixo, fica embaixo da fração. A resposta está aí. 5 meios vai ser o resultado desse logaritmo. Deu para entender essa ideia? Agora? Um pouquinho mais claro? Da hora. Mais um. Agora vamos pegar um mais difícil. Logaritmo de raiz cúbica de vamos pensar aqui. Pode ser raiz cúbica de 49 na base 7. Então aqui nós temos primeiro que fazer a transformação do 49. Então raiz cúbica representar aqui. Log de raiz cúbica de 7 ao quadrado. Repete a base 7. E aí tu faz a transformação da propriedade de potência. Ó. Fica log de 7 elevado na 2/3 na base 7. Agora tu olha que o 7 ele tem expoente 1. Vamos lá para a resposta. Faz ali o tracinho da razão. Que está em cima, põe em cima. Está embaixo, põe embaixo. Essa fração dividida por 1 é ela mesma. 2/3. Então está aí o resultado deste log. Certo? O que vocês acharam dessa? Mais difícil, mas dá para fazer do mesmo jeito. Então, uma alternativa. Professor, esse método dá para usar em qualquer ocasião, assim, mais ou menos? Vezes com um número diferente. Deixa eu entender aqui agora. O chat bombou. Ó. Vamos lá. Pergunta do Gabriel. Faz com um número diferente de 1 no final. Se fosse uma fração embaixo também, como ficaria? Ou vai ser sempre 1? Ficou meio apertado. Depois do 7,5 ao quadrado. Aqui tá explicando para o Pablo que perdeu ali uma parte. Depois do 7,5, isso aqui, ao quadrado.
Aí aqui eu apliquei a propriedade de potência, transformei nesse 7 elevado a 2/3. Ó, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Depois o que eu fiz? Ó? Como o 7 e o 7 de baixo são compatíveis, 7 e 7, expoente é 2/3 aqui e o expoente de baixo é 1. Então, ó, corta eles, ó, porque eu não cortei, né? Deixa eu cortar aqui. Cortei, cortei. O que sobrou? 2/3 e 1. 2/3 fica em cima da razão grande e 1 fica embaixo. Como é 2/3 dividido por 1, ele fica o mesmo valor, tá? Então seria isso aí. Isso que acontece. Tranquilo? Deu para pegar, Pablo? Sim? Sim. Agora vamos ver o exemplo aí que foi pedido aí, a pedidos. Né? E se for, não é sempre 1? Não, não é sempre 1. Tá? Então pode ser outras coisas. Vamos lá, então vamos complicar. Será que foi pedido? Vamos lá. Log de mais quarta de 2 dividido por uma raiz cúbica de 4. Tá. Ó, avacalhei agora. Agora eu avacalhei. Botei raiz em cima e raiz embaixo. Mas dá para ver que lá dentro os números são compatíveis. Então é só a gente resolver aquela pendenga ali. Então, começando. Vamos fazer assim. Transforma aqui em cima. Então vira log de 2 elevado na... Ó, expoente é 1. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. 1/4. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou decompor primeiro o 4. Então vai ficar raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Faça a transformação embaixo agora. Log de 2 na 1/4. E aqui vai dar 2 na 2/3. Tá? Viu que o expoente de baixo ele deu 2/3. De cima deu 1/4. Vamos lá para a resposta. Corta, corta. E bota lá. Quem está em cima fica em cima. Quem está embaixo, embaixo. Deu uma divisão de fração. O que a gente faz uma divisão de fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá. 1 vezes 3 dá 3. E 4 vezes 2 dá 8. Então, o resultado final é 3/8. Tá bom? E aí, o que vocês acharam dessa? Não deu 1 embaixo. Então, eu troquei aí. Inclusive, deu uma fração embaixo. Deu para entender a lógica? É isso aí. É muito tri, cara. Muito tri mesmo. Então, dá para resolver esses aí que são proporcionais. Dá para a gente resolver dessa forma. Ó, ela assusta, mas é de boa. Gostei. Gostei dessa definição. Essa é a ideia, a gente desmistificar o negócio. Agora, gente, mais uma informação importante que a gente consegue também fazer com relação aos logs. Tá? Vou apagar aqui desse lado para a gente poder ter esses passos para mostrar para vocês. Aqui assim. Então, uma observação importante. Se, por exemplo, aparecer isso aqui, ó. Eu vou botar o exemplo muito parecido com o que caiu na URGS lá no hotel, então. Logaritmo de 4. E a gente observar que o logaritmo ele é um expoente. Tá? O logaritmo está ocupando a posição do expoente. E o 100 ocupa a base. A gente consegue fazer umas gambiarra aí. Tá? Eu vou fazer 10 em vez de 100, fica mais fácil. Depois eu estendo. Aqui, ó, gente, se a base for compatível com a base da potência, tá? Isso tudo forma uma potência. Base expoente forma potência. Se a base da potência for a mesma base do logaritmo que está lá no expoente, é só vocês fazerem isso aqui, ó. Que a resposta está aqui.
certo? Então dá para fazer assim. Já apareceu questão assim. Então tu resolvi dessa forma. Então, barbadinha mesmo. Depois eu vou mostrar, inclusive, eu acho que deve ter até na lista do exercício ali o exercício que eu em questão, daí quando eu for fazer, eu vou falar para vocês, exercício tal. E se não for compatível, essa é uma pergunta, aí nós vamos ver mais além. Vamos ver na sequência. A gente está fazendo até então os casos que eles são compatíveis, tá? Agora, depois que a gente viu todos os compatíveis, né, até então, agora a gente vai escrever que vamos fazer um novo tópico. Então, vamos escrever a pergunta aí da colega. E quando a base e o logaritmando não são compatíveis. O que acontece quando eles não são compatíveis? Vamos por um exemplo. O exemplo que eu já tinha colocado lá no início até, inclusive. Log de 20 na base 2. Tá? Log de 20 na base 2. Então, o que acontece? A gente tinha visto, então, que o log de 20 ele não era compatível. Tá? Então, a gente vai explorar algumas possibilidades. A gente vai fazer decomposição. Já fez, na verdade. E aí, então, a gente chegava nesse resultado aqui. Ó. A gente fazia decomposição e virava um log de 2 vezes um log de 10, ou 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 5. Virava, na verdade. Ficava assim. Isso aqui na base 2. Aí o que acontece? A gente tem como resolver esse tipo de problema. Pois, nesse caso, quando ele é diferente, quando ele é não compatível, a gente vai utilizar as 4 propriedades dos logaritmos. Agora entra a segunda parte da nossa aula, que é as 4 propriedades dos logaritmos. Então vamos lá. Primeiro, que a gente vai usar agora. Ela é, quando a gente tem um logaritmo qualquer de A vezes B numa base C qualquer, a gente pode escrever isso aqui como log de A na base C mais log de B na base C. A gente pode escrever uma soma de logs. Quando ele é produto no logaritmando, ele divide em 2 logs. Né? Então, por exemplo, o A vira um log, o B vira um log. Se tivesse mais números, tipo, fosse A vezes B vezes C vezes D, cada um seria um log diferente. Tá bom? Só que a base seria a mesma. A base seria a mesma. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui embaixo. Quando eu separar eles, vocês vão observar que ele vai virar o quê? Um log de 2 ao quadrado na base 2. A base em questão é 2. Mais log de 5 na base 2. E aí já era. Então, a gente tem aí já a aplicação direta dessa relação, tá? Então, o que vocês acharam? Daí, tranquilo? Agora aqui, gente, a gente tem um problema, tá? O problema que nós temos... a gente tem aqui um problema que quando ele é aproximação, tá, gente? Aqui a gente tem um problema de aproximação de valores, tá? Isso aqui a gente só resolve porque o exercício nos dá esse valor, tá? Ele é sempre informado ou não, tá? Então não se preocupem, porque aqui a gente chega praticamente no limite do que a gente pode fazer
pois o 5 ele é primo e o 2 também. A gente não consegue resolver ele de uma forma convencional. A gente consegue resolver esse aqui, ó, porque ele é log de 2 ao quadrado da base 2, ó. Então tu vem e corta e o resultado já está aqui, ó, 2. Então como é que ficaria esse exercício aqui, a resposta dele? No final, ela ficaria como 2 mais o log de 5 na base 2. Só vamos substituir aquela expressão caso o exercício nos informe o valor. Ele é obrigado a informar o valor. Tranquilo? Então vou botar essa informação aqui, ó. Se for informado, substituímos. Tá? Então, se ele for informado, a gente substitui. Caso contrário, a gente deixa daquela forma lá. A gente resolve o que dá para resolver, que é o logaritmo que a gente tinha aqui. Que era um logaritmo conhecido até da gente. E já, inclusive, já resolvi aqui da forma clássica, né? É o quê? Aqui eu já botei direto, tá, gente? Mas aí eu seria aqui, ó. Eu teria o 1, ó. Então, quando eu fizer essa fração, daria 2 dividido por 1 e dá o próprio 2. Então, eu já deixei o número 2 já em evidência. Tá? Na prática, seria isso. Pergunta do Gabriel, de boa. Onde é usado o log? Seria um valor no lugar do log? Seria um valor. Só que esse valor, Gabriel, ele é um valor que ele é experimental, ele é tabelado. Entendeu? Então, ele vai ser tabelado. Então, isso é uma coisa que tu não vai ter obrigação de saber calcular. Ele é um valor, é uma aproximação que a gente tem. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma tábua pitagórica. Eu estou com o meu note aberto. E aí, vou te dar um exemplo. O log que a gente trabalhou, o log de 5 na base 2, tá? Então, o log de 5. Log de 5 na base 2, ele vale 2,32. Ele é um valor decimal. Isso aqui. 2,32. Então, o resultado final seria isso. Se fosse uma substituição, ele teria que ser informado, ele teria que dizer lá para vocês no início do exercício que ele vale isso. Se o exercício não falar isso, vocês não precisam se preocupar, porque, lógico, as alternativas já vão dizer, mas tu não tem obrigação de saber isso aqui. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, a gente observando esse tipo de problema. Não é obrigado. Eles têm que informar, tá bom? Eu vou mostrar o que vocês têm que saber. Né? A gente tem as substituições. Todo problema que quando a base não é compatível, ele vai gerar substituição. Isso é uma coisa que vocês têm que botar na cabeça de vocês. Base não compatível gera substituição. Então vamos expandir mais os nossos horizontes aí. Aqui, ó. Agora eu vou trabalhar o que geralmente aparece, tá? O que geralmente aparece? Geralmente. As substituições nos problemas de logaritmo nas provas, assim, acho que se tu pegar 10 anos, 10 anos caíram logs decimais, tá? De base 10. Então, como é que funcionou esse trem aí? Vou pegar um exemplo. Ele vai dizer no enunciado, sabendo do que log de 2 é igual a 0,3 e log de 3 é igual a 0,5, qual o valor para log de 150 na base 10. Ele quer saber o valor disso aqui. Tá?
Isso é um típico enunciado de questão de logaritmo, tá, gente? Então, prestem atenção, vamos ler de novo. Sabendo que log de 2 é igual a 0,3 e log de 3 é igual a 0,5, o valor para log de 150. Por que é dada a substituição? Porque base é 10. Se a gente decompor o 150, ele não é compatível. Então, já é naturalmente um problema que vai acompanhar uma substituição. Tá bom? Esse é o típico enunciado. Uma pergunta do que surgiu aqui, onde o log ele é utilizado, tá? Isso é uma informação extremamente interessante. Curiosidade. Logaritmo ele é utilizado, eles utilizam, por exemplo, na química para determinar a escala de pH, ela é toda baseada em logaritmo. A escala Richter, a escala que mede os terremotos, ela é toda baseada em logaritmos, né? Aqueles números 1, né? Eles são logaritmos decimais, então escala 1, escala 2. Quando eu falo 1 e 2, é os resultados, é o valor dos logaritmos, né? Eles já calcularam o logaritmo, e, por exemplo, calculei o logaritmo de 1. Né? Qual é o logaritmo? Aí, já que surgiu a dúvida, eu vou falar. Sempre falo. Dá um espacinho maior aqui. Ó, se vocês entenderem a ideia da escala Richter. Log de 10. Log de 100. Log de 1000. Vou pegar esses três aqui. Ela é toda baseada em logaritmo decimal. A escala Richter vai ser a resposta desses logs. Então, aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 3. Então, aqui, ó, é a intensidade do terremoto. Aí, onde é que tu observa que esses terremotos é muito interessante, porque de 1 para 2 tu já aumenta a intensidade demais. Por quê? De 1 para 2, o 10 vira o quê? Ele não vira 100? E para que o 10 vire 100, ele tem que ser multiplicado por 10. Ou seja, a intensidade do terremoto ela é multiplicada de 1 para 2 10 vezes. Então, se eu tenho um terremoto de intensidade 1 e eu vou para uma escala 2, quer dizer que eu peguei, sei lá, vamos supor que o terremoto seja o meu soco. Ó. Então, tu imagina o meu soco sendo aumentado a força dele em 10 vezes. Ele vai dar-lhe um pã e vai quebrar minha mão. Então, ele aumentou demais. Aí, tu imagina agora para quando ele passa para a escala 3. Multiplica por 10 de novo, porque o 10 vira 1000. Ó. Então, em relação à escala 1, a escala 3 é 100 vezes maior. Então, por isso que os terremotos, quando aumenta às vezes um ponto, ele já aumenta a intensidade de tal forma que ele acaba sendo potencialmente destrutivo. Então, essa é uma das aplicações mais conhecida, né? É a escala Richter. Deu para entender essa explicação, gente? Então, esse é um uso recorrente aí dos logaritmos. Ó, viu? A gente acha que não tem serventia, mas tem. Agora, vamos para o exercício aqui, né? Foco nele. Exercício de substituição. Vamos pegar o 150 e vamos fazer a decomposição dele aqui para a gente poder fazer a leitura correta. Então, 150 dividido por 2, a gente vai ter 75. 75 a gente pode dividir por na parte de fatorada desse número. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Tá? Isso aqui está escrito. Agora a gente joga no log. Então vamos escrever log de 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Aí, como ele é um produto, ó,
produto entre si, entre esses números diferentes, a gente vai usar a mesma primeira propriedade. Então, isso aqui vai ficar zero vírgula três. Log de 3, temos 0,5. Substitui por 0,5. E o log de 5, como é que a gente resolve? Foi informado ali o log de 5, gente? Não, né? Não foi informado. Então, o que a gente vai fazer agora? Uma gambiarra. Uma gambiarra básica para a gente poder resolver. Primeira coisa, antes de fazer a gambiarra, eu tenho que ajeitar, porque eu tenho esse expoente, e esse expoente ele acaba me atrapalhando. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar utilizar uma das propriedades do logaritmo, que é essa aqui. Ó. Seria a terceira. Eu vou apagar aqui o enunciado. Todo mundo já copiou o enunciado aqui em cima? Só confirma para mim, hein? Hoje está meio complicado aí. Deve ser uma oscilação na rede. Vamos de novo. Deixa eu só dar uma reiniciada no modem aqui, ver se melhora. Som. E aí, gente? Voltou para vocês? Alô, 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 alô. Digam aí. Sim, 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 João Vitor, sim. Beleza, beleza, voltando. Perguntei para vocês ali se dá para eu apagar a parte do enunciado aqui. Beleza. Então vou apagar aqui. A escala Richter também. Aí o que acontece, gente? Deixa eu usar essa propriedade aqui. Eu já vou botar a segunda e a terceira, tá? Log de A dividido por B, que é a segunda, quando é uma fração, assim, ó, na base C. A gente vai escrever como log de A na base C menos log de B na base C. Então, quando for uma razão, a gente vai escrever como um sinal de menos ali na relação. A que a gente vai usar agora é essa. Quando tem o log de A elevado no expoente n qualquer na base C, eu escrevo como n vezes log de A na base C. Ou seja, eu vou pegar esse n aqui e vou jogar para o lado do log, multiplicando esse log. Tá bom? Essa é a gambiarra que nós vamos fazer primeiro ali. Então, fazendo a gambiarra que a gente está propondo, fica 2 vezes log de 5. Agora, só te liga na gambiarra que eu vou fazer com 5. O 5, ele pode ser escrito de um jeito diferente. Vocês não concordam comigo que 5 pode ser escrito como 10 dividido por 2? O que vocês acham? Sim, né? Então, qual é a gambiarra que eu vou fazer ali? Eu vou transformar o 5 em 10 dividido por 2. Então, aqui já dá para a gente somar esses valores. Então, pense em dinheiro. 30 centavos mais 50 centavos, 80 centavos. Mais 2 vezes log de 10 meios, ou 10 sobre 2. Ó, transformei o 5 em 10 sobre 2. Sabendo fazer essa manipulação, eu agora criei uma condição que é, como o log é decimal, log de base 10, eu vou usar essa propriedade aqui, que é a segunda, para separar. E um dos logs que vai aparecer é um de base 10, e o outro é de base 2.
aliás, logaritmando 10, logaritmando 2. E o 2 eu tenho substituição para ele no enunciado. Então, vamos lá. Fazendo aqui desse lado. Eu vou ficar então com 0,8 mais 2 vezes, abre parênteses agora, porque tu vai fazer com sinal de menos, né? Log de 10 menos log de 2. Aí a gente efetua a substituição. 0,8 mais 2 vezes. Log de 10 a gente sabe a resposta, é 1. E log de 2 a gente sabe a resposta, que é 0,3. Faz o cálculo. 1 menos 0,3, R$1 menos 30 centavos, dá 2 vezes 70 centavos. Agora multiplica, ó, esse dinheiro. 2 vezes 70 centavos dá R$1,40. Agora pensa em dinheiro de novo. 1,40 mais 80. 1,40 mais 80 tem que dar 2,20, né? 2,20. Então, o resultado do cálculo todo tem que dar 2,2. Tá bom, gente? Gabriel, nessa ideia de saber que o número é a mesma coisa que a outra, me confunde muito. Tu diz o 5 que ele é 10 dividido por 2? É isso, Gabriel? Tá, o que tu vai pegar como verdade absoluta por enquanto? Que toda prova que tu faz de logaritmo, ou vai aparecer o log de 2, ou log de 3, ou log de 5. Maior parte. Então tu tem que só lembrar do 5. Ponto. Só lembra do 5. E sabendo que 5 dá para escrever como 10 dividido por 2. Bom, essas são as verdades que tu tem que ter claro na tua cabeça, porque é o que cai. Não adianta eu conjecturar outras coisas, porque não cai. Então, basicamente é isso. Ó. A gente fez as manipulações necessárias para chegar no resultado. Então, isso daqui, gente, que a gente viu até então, até agora, com a utilização das propriedades, nesse caso, onde o logaritmando e a base não são compatíveis, é o que tem de mais complicado para vocês fazerem em relação ao logaritmo. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, nós vamos fazer mais exercícios disso aqui. Tá? A gente vai fazer mais exercícios disso aqui, e aí, então, a gente vai ficar, com certeza, tudo mais claro. A partir daqui, você já tem condições de fazer alguns exercícios da lista, tá? Essa lista já foi postada para vocês, a aula 13, né? Ela tá lá como aula 13, ela tinha sido postada no dia 18, se eu não me engano, do mês passado, sei lá, ou um pouco ou depois. Depois eu confiro para vocês ali. Mas foi postada ali. Procurem nas aulas anteriores que não está na outra. Eu acho que está na anterior, sem ser a última outra. Ela já está disponível lá para vocês. Baixem ela e já deem aquela praticada básica que ele tá bem, o material tá bem didático, tá, gente? Ele explica bastante ali como se faz as contas, tem as propriedades também, eu botei ali, da primeira até a terceira, e tem alguns exemplos ali, ó, das simplificações, tem exemplos feitos, e aí aquela parte onde diz mudança de base, nós vamos ver na próxima aula, tá, gente? Então, a mudança de base nós vamos trabalhar na próxima aula. Então, até agora, até o momento, vocês têm condições de trabalhar até a questão número 4, tá? Então, da questão número 1 à questão número 4, vocês podem trabalhar tranquilamente. Beleza? Combinado? Certo. Eu vou colocar lá quem me segue no Instagram. Eu vou colocar essa semana um material. Então, dá uma olhadinha nos meus stories, que é referente aí àquela gurizada que tem uma dificuldade imensa em matemática básica. Então, quem tem uma dificuldade imensa em matemática básica, observe meus stories que vai ter novidades lá. Tá bom? Beijos e até a próxima semana. Certo? Professor, até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Fui.